Então tá. Então nós somos reconciliados pelo sacrifício de Cristo e nos tornamos reconciliadores. Nos foi dado um papel de reconciliação. Fazermos a reconciliação entre homem e a reconciliação entre homem e Deus, através de uma mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, o ide, ou, como a gente viu no domingo passado, o vá, ou indo, ou onde quer que você esteja, né? Agora, quando a gente vê tudo isso, a gente vê esses papéis tão importantes, é comum nós pensarmos que a ressurreição é algo muito impessoal, é algo que Deus vem e faz por atacado, é aquele evento cósmico que muda a história da humanidade e que, assim, tem pouco a ver com a gente em nível pessoal, em nível dos nossos problemas. Parece que é algo muito distante, muito num nível muito além da nossa realidade, do nosso dia a dia, das nossas dores, das nossas lutas. Então hoje eu quero mostrar que que a Páscoa é algo extremamente pessoal, que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Que sim, ela faz tudo isso que nós vimos nos outros 2 domingos, que é algo para todos, é algo que atinge toda a humanidade, todos aqueles que creem, todos aqueles que recebem, estão incluídos, estão aceitos desde que aceitem, desde que creiam. Mas ela é também, além de tudo aquilo, algo extremamente pessoal. A Páscoa, nós vamos ver a ressurreição de Cristo, ela é uma manifestação da misericórdia, da graça, né? E é algo profundamente pessoal, né? Ela é uma manifestação da compaixão de Deus e é muito conectada com a gente, apesar da gente não pensar muito nisso. Nós vamos ler um texto muito longo, é o texto que está lá em João, é a narrativa toda da ressurreição de Jesus, mas eu vou fazer conforme eu sempre faço, vou ler o texto inteiro primeiro, bem rapidinho, e depois a gente vai pensando algumas passagens em específico, beleza? Está dando para ler aí? Está pequenininho, mas dá para ler, né? Então, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da estrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, que é João. Tá? Toda vez que ele fala o discípulo a quem Jesus amava, é o próprio João. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. As faixas de linho eram aquele tecido que enrolava o corpo do falecido. Tá? A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei ao Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Bom, vamos começar. Primeiro ponto desse texto que eu quero mostrar, meio fora de ordem, no final vocês vão entender, mas o primeiro ponto que eu quero mostrar, apontar, é que a ressurreição é a manifestação da compaixão de Deus. A ressurreição é compaixão. Maria Madalena está procurando um Jesus morto.
ela está procurando um corpo, ela está procurando um defunto, ela está procurando o mestre que morreu, um homem de Deus, um grande homem de Deus, porém morto. Ela não compreende totalmente quem Jesus é. Ela não compreende a magnitude de Jesus. Apesar da devoção dela ser enorme, ela diminui Jesus, porque ela não vê Jesus como Deus, ela não entende que Jesus é Deus. Veja, Jesus afirmou que ele era a luz do mundo, ele disse que ele ia morrer e depois de 2, 3 dias ia ressuscitar, ele disse que ele era o juiz que voltaria para julgar, quer dizer, ele anunciou todas essas coisas, e ela provavelmente ouviu tudo isso, se não da própria boca dele e de seus discípulos, mas ainda assim ela não compreendia, É por isso que Jesus precisa vir e se revelar para ela. E esse é o primeiro ato de compaixão que nós vemos, Jesus se revela, Jesus se mostra para ela. Ele percebe que ela precisa disso e ele vem até ela. E ele não se revela como um super-herói. Vocês lembram do Superman Return? Alguém assistiu esse filme? É bacana quando o Superman volta, né, e ele segura aquele Boeing dentro de um estádio lotado com todas as câmeras de televisão, todo mundo vendo, e ele vem segurando aquele Boeing, e coloca o Boeing e deita o Boeing, é algo que fisicamente, né, tudo bem, é Superman, né, mas meio difícil fazer aquele movimento, né, mesmo para o Superman. Jesus não faz isso, ele não chama as câmeras, ele não faz uma coletiva de imprensa, ele se revela de uma maneira suave, sem espetáculo algum. E quando ele se revela, e aqui para mim é o ponto mais impressionante disso tudo, quando ele se revela com uma pergunta, ele diz: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Quem você está procurando? Eu acho isso fantástico. Jesus ressuscitou, acabou de ressuscitar, e a primeira coisa que ele faz é perguntar para aquela mulher: por que você chora? Quem você procura? Por que você chora? Eu acho que se fosse eu voltando dos mortos, pensa assim, você acabou de morrer, você morreu e você voltou, o que você ia fazer na hora que você volta? Se fosse eu naquele momento, primeira coisa, acho que eu ia lá entrar no Sinédrio, né? Eu ia fazer uma aparição assim, ia descer com um raio, no meio do templo, fazer aquela entrada triunfal, ia descer fogo naquele Sinédrio inteiro. Aí eu ia lá no palácio de Pôncio Pilatos, né? Já pensou? Lava a mão agora, rapaz, quero ver, né? Ia confrontar os romanos. Aí depois ia fazer uma reunião estratégica com os meus discípulos para a gente fazer um plano de como dominar o mundo, né? Não é assim? Pensa, você acabou de voltar da morte, cara. Que autoridade que você tem, que poder que você tem, que influência você tem. E a primeira coisa que Jesus faz depois de voltar é perguntar para Maria: por que você chora? A primeira coisa que ele faz é se preocupar com Maria. Por que você chora? Por que você chora? Para mim isso mostra muito a respeito de quem Jesus é e como ele pensa e quais são as prioridades dele. E às vezes a gente acha que ele está desconectado, que ele não se preocupa com o nosso dia a dia, com as nossas dores. Mas ele pergunta: por que você chora? Quem você procura? Ele acabou de vencer a morte, acabou de vencer o inferno. E o que ocupa a mente dele é por que Maria chora. Por que Maria chora? Como se ele não soubesse, ele sabe por que ela chora. Mas ele quer que ela saiba que ele se importa. Ele quer que ela saiba que ele se importa. E talvez hoje você precise saber disso também. Talvez hoje você precise saber que Jesus se importa. E que ele diz isso para você. Por que você chora? Quem você procura? O que você procura? Tudo mais pode esperar. Vamos resolver essa dor primeiro. Vamos resolver esse choro primeiro. Por mais que Maria Madalena admirável fosse, ela não encontraria Jesus se ele não tivesse se revelado a ela. Porque ela procurava um Jesus morto. Ela procurava um mestre morto. Talvez muitos de vocês estejam procurando um Jesus morto. O Jesus dos vitrais, o Jesus dos livros, o Jesus dos crucifixos. Não é esse Jesus que nós precisamos. Nós precisamos do Jesus vivo, Jesus ressurreto,
Aquele que olha para cada um de nós e fala: por que você chora? O que você procura? O que você procura? Quando nós encontramos esse Jesus vivo, ressurreto, Ele tira o choro, Ele tira a dor. E Ele muda tudo. Ele muda tudo. Então que hoje, que nessa Páscoa, seja um dia de encontrar esse Jesus, de experimentar esse Jesus vivo, ressurreto. Amém? O segundo ponto que nós vemos no texto é que a ressurreição é a manifestação da graça de Deus. É graça. O fato de Jesus escolher Maria Madalena como porta-voz da ressurreição tem um valor muito grande, muito importante. Pouca gente para pensar nisso, mas lá em Lucas nós vemos que Maria Madalena, ela tinha em si 7 demônios. Ela era uma mulher endemoniada. Alguém aqui já viu uma pessoa endemoniada? Não é bonito. Não é bonito. E naquela época era ainda pior, porque as pessoas, assim, a pessoa que sofria possessão demoníaca, ela era expurgada da sociedade. Normalmente ela vivia nas ruas, ela acabava vivendo no cemitério, ela ficava excluída. Alguns andavam nus, eram violentos, eram acorrentados, era uma coisa horrível. A gente não sabe a magnitude do problema de Maria, mas Lucas diz que ela tinha 7 demônios. E ainda por cima ela era uma mulher, que hoje para falar, o que você quer dizer com isso? Se você ver na história, você vai ver que aquela sociedade era extremamente misógina. E as mulheres tinham muito pouco valor. E os historiadores dizem que se você quisesse inventar uma história e quisesse que essa história crescesse, você jamais escolheria uma mulher como protagonista dessa história. Porque os homens não punham crédito naquilo que as mulheres falavam. Então, se essa fosse uma história inventada, a gente jamais escolheria Maria Madalena como sua interlocutora, como sua porta-voz. E era uma mulher simples. Então Jesus escolhe uma pessoa que é uma ex-endemoniada, que é uma mulher que não tem representatividade alguma, que é uma pessoa simples, e diz para ela: você será a minha porta-voz. Você vai levar essa mensagem. Vá. Vocês compreendem a profundidade dessa escolha? O que isso significa para nós hoje? Só isso aqui dá uma pregação inteira. Ao escolher Maria Madalena, Jesus faz uma afirmação poderosíssima. O que ele está dizendo é o seguinte: o seu passado não te define. O seu passado não te define. Eu não estou preocupado com o seu passado. Eu não estou preocupado com o que você foi, com o que você fez, com o que você deixou de fazer. Eu te escolhi, eu te envio. Independente da sua história. Independente da sua história. Eu não escolho baseado em boas obras, em moral, em conduta, em feitos, em representatividade, em influência. Eu escolho, porque eu posso escolher. E essa é a manifestação da graça de Deus, independente de qualquer uma dessas coisas. Essa é a graça de Deus. Não há história, não há passado que supere a graça de Deus. Não há história, não há passado que supere o vá de Deus, o ide de Deus. Aliás, um parênteses, Maria foi a primeira a ouvir o vá, né? Já pararam para pensar nisso também? O ide, ela foi a primeira que ouviu. Jesus fala para ela: vá e conte. Vá e conte. Né? Vá e diga-lhes o que? Eu ressuscitei. O que é isso? Boas novas. Maria é a primeira a receber a ordenação de ir e de proclamar. Independente do passado dela, a despeito do passado dela, a despeito da não representatividade dela. Jesus a alcança, Jesus a escolhe. Da mesma forma, Jesus nos alcança, Jesus nos escolhe. Apesar do nosso passado, apesar da nossa história, apesar da nossa representatividade ou falta dela. Jesus nos alcança. Talvez hoje você seja prisioneiro do seu passado. Talvez você tenha vergonha de algumas coisas. Talvez você se sinta culpado por algumas coisas. Talvez você pense: puxa vida, depois de tudo que eu fiz, não tem mais jeito. Depois de tudo que eu fiz,
Para mim não dá mais. Depois de tudo que eu fiz, eu não tenho mais uma chance. Jesus olha além de tudo isso. E Ele fala, eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te recebi. Agora vá. Agora vá. Então nessa Páscoa, entregue o seu passado para o Senhor. Entregue a Ele toda a sua culpa, toda a sua vergonha, toda a sua autocondenação. Coloque tudo na cruz. E receba o tudo novo de Deus. Receba o tudo novo. Amém? Quase por último, tudo isso, Jesus é muito, muito pessoal. Há um detalhe muito importante em como Ele se revela, quando Ele aparece. É engraçado que Jesus não fala, cheguei! Né? Como é que o Dino falava? Querida, cheguei! Né? Era o Dino que falava assim? Não? Alguém lembra de quem era o Dino? O Carlos está fazendo assim, então o Dino... Querida, cheguei! Né? Jesus não chega e fala, cheguei! Né? Quando ela pensa que Ele é o jardineiro, Ele não fala assim, que jardineiro, que mulher? Está me reconhecendo? Sou eu! Não, Jesus não fala nada disso. Jesus não se revela dizendo quem Ele é. Jesus se revela dizendo quem ela é. Jesus se revela falando, Maria, Maria. Jesus se revela afirmando quem ela é. Para mim isso é incrível, incrível. E quando Jesus fala o nome dela, os olhos dela se abrem, e ela vê Jesus, e ela entende que é Jesus, e ela, nossa, fico imaginando, só de imaginar eu fico tudo arrepiado. Deve ter sido uma coisa fantástica, de repente cai aquelas escamas e você vê Jesus, é você, é você. É como se Ele dissesse, Maria, eu vejo você, então me veja. Maria, eu sei quem você é, saiba quem eu sou, saiba quem eu sou. A nossa cultura toda gira em torno de sabermos quem somos, é ou não é? De termos uma identidade, nos definirmos. Por isso a gente usa marcas de roupa, de carro, de pasta de dente, de celular, tudo gira em torno disso, né? De identidade. Quem você é, o que você tem, o que você faz, o que você veste, aonde você vai, passa as férias, onde trabalha. Mas nós só encontramos a nossa verdadeira identidade. Só encontramos a nossa verdadeira identidade quando alguém que nos respeita de volta. Por isso é tão importante, pais, né? Respeitem seus filhos. Não os mimem, mas os respeitem, para que eles saibam quem eles são. É importante a gente amar alguém e ser amado de volta. E é mais importante de tudo é você adorar alguém que sabe o seu nome, que sabe quem você é, e que olha para você e fala o seu nome, Maria. Isso nos dá identidade, Ele sabe quem nós somos. É como se Jesus dissesse, olha só, eu sou a pessoa mais importante do universo, beleza, mas eu sei o seu nome, eu sei quem você é, e eu sei o que você precisa, e eu sei por que você chora, eu sei por que você chora. E aí Ele completa o texto dizendo, olha, não precisa me segurar, não tenha medo, não me segure, quer dizer, não precisa ter medo, eu vou, mas eu vou voltar. O Espírito Santo vai voltar por mim, na verdade. E Ele vai viver em você, e eu estarei em você através do Espírito Santo para sempre, e nada vai poder nos separar. Nós vamos viver juntos para sempre, para sempre. Jesus sabe quem nós somos, Jesus sabe o meu nome, Ele sabe o seu nome, Ele sabe mais de nós mesmos do que nós sabemos. E nós precisamos muito disso, porque da mesma forma que nós temos uma visão distorcida a respeito de Jesus, nós temos uma visão distorcida a nosso próprio respeito, às vezes para mais e às vezes para menos. Mas Jesus pode nos dar uma visão apropriada de quem nós somos nele. Quem nós somos nele. E quando nós compreendemos quem nós somos,
quem nós somos em Jesus, a nossa vida muda. A sua vida muda. Então que nessa Páscoa você possa entender e receber de Jesus a sua identidade em Cristo. Compreender quem você é para Ele. Ouvir o seu nome da boca dEle. Vamos encerrar? Então a ressurreição ela é muito pessoal. Ela é a manifestação da graça, ela é a manifestação da compaixão de Deus. Tudo isso para nós é um presente, a graça é um presente, só há uma coisa que nós precisamos fazer, só uma coisa. Mas Eli, você não acabou de falar que não precisa fazer nada, que é um presente? Não, mas tem uma coisa que a gente precisa fazer, mas é uma coisa muito simples, nós precisamos crer. Crer. A nossa única participação nisso tudo é crer. Muita gente acha que a Páscoa, que tudo isso, a morte, a ressurreição é um conto, e que crer na ressurreição é algo tolo, é uma fé cega. E talvez alguns de vocês pensem assim, eu não condeno, acho que assim, faz parte. E é por isso exatamente que a gente precisa ver as coisas como Pedro, bem lá no comecinho do texto, vê. Então eu vou terminar pelo começo. Lá no versículo 6 diz assim: a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. É interessante, eu fui olhar lá no grego, meu dicionáriozinho, esse viu, é mais do que ver. A palavra que o grego utiliza para essa palavra, para esse viu, é theorel, que significa teorizar, discernir, olhar intensamente procurando explicação, ou seja, racionalizar. Pedro viu tudo aquilo e quis uma explicação. E ele discerniu tudo aquilo, e ele parou e ele ficou pensando, o que será que aconteceu? Será que ele foi roubado? Mas se roubado, por que não levaram o linho? O linho é caro, tinha as especiarias, tinha os perfumes, por que deixaram o linho? Será que os discípulos levaram? Mas se os discípulos levaram, por que eles iam levá-lo nu? Por que iriam desonrar Jesus, o corpo de Jesus? Por que fariam? Por que dobraram o lenço e não simplesmente jogaram tudo esparramado? Pedro entra e ele começa a discernir, ele começa a pensar em tudo aquilo. E no Evangelho de Lucas, Lucas explica que Pedro volta para casa admirado, perplexo, maravilhado. Até o meu dicionário lá em inglês, e o texto que o dicionário usa, Eugênio, é awestruck. Awestruck é uma palavra difícil da gente traduzir, porque assim, é cheio de maravilha, assim, é quando você fica sem fala, você fica, que você não consegue expressar o que você está sentindo, você está awestruck. E assim que Lucas fala que Pedro foi embora profundamente impactado, profundamente tocado. E aí João entra, João entra atrasado, ele vê, ele considera e ele crê. João crê. Pedro fica maravilhado, João fica cheio de fé. Eles veem e eles creem, e é isso que nós precisamos fazer. E é importante a gente saber disso, porque às vezes as pessoas pensam que, não, para eu crer eu não posso considerar, eu não posso raciocinar. Para eu crer eu não posso pensar muito. A fé tem que ser um negócio cego. Não, a fé passa pela razão, mas ela não estaciona na razão, ela não fica na razão. Ela vai além da razão. Você vê, você considera e você crê. E foi isso que aconteceu com aquelas pessoas quase 2000 anos atrás. Elas tiveram um encontro com Cristo ressurreto. Elas se encontraram com Jesus ressurreto. Elas creram e tiveram suas vidas transformadas. E a partir dali, tudo mudou. E uma revolução começou. E não foram apenas os discípulos, vocês sabem, foram mais de 500 pessoas que encontraram a Jesus. 500 pessoas encontraram Cristo ressurreto e transformaram o mundo, porque foram impactadas por Ele, foram impactadas por esse encontro. Até a ressurreição, Jesus era visto como um mestre, como um rabi, um homem de Deus. Mas a partir da ressurreição, Jesus é visto como Deus, como Deus. Essa mudança tem que acontecer nas nossas vidas. Esse impacto precisa acontecer nas nossas vidas. O homem se torna Deus.
E paradoxalmente, o primeiro a declarar isso foi Tomé. Né? Tomé foi o primeiro que disse: meu Senhor e meu Deus. Meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Essas pessoas são tão impactadas, que alguns anos mais tarde começam a morrer por causa dessa fé, por essa causa. Agora, algum de vocês entregaria sua vida por algo que você não crê? Algum de vocês entregaria sua vida por algo que você não tem convicção? É difícil entregar a vida por algo que a gente tem convicção, por algo que a gente crê. Imagina se você não crê. Alguém faria isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Elas saíram proclamando o evangelho com todas as forças, com tudo que elas tinham. Tudo. Tudo por causa da ressurreição. Tudo por causa desse encontro com Cristo ressurreto. Quando elas encontraram Jesus, elas souberam que essa história não era apenas uma história, era um fato comprovado, sacramentado. E elas creram, e elas receberam a graça, receberam a compaixão, descobriram quem elas eram e assumiram a sua missão. Assumiram a missão. E por causa deles e da fé deles, hoje nós estamos aqui. 2000 anos mais tarde, celebrando. O que a gente faz aqui hoje é legado daqueles cristãos que aceitaram, que receberam, que creram, que abraçaram e viveram a fé. Nós vivemos o legado deles. Glória a Deus por isso. E você? Você já encontrou esse Jesus vivo, ressurreto? Já teve esse encontro com Ele? Você já creu dessa forma? Ou você ainda tem procurado Jesus nos livros, nos vitrais, nas catedrais? Nossa, dá uma letra de música, hein? Os músicos aí. Né? Deve ter um monte de música assim. Aonde você tem procurado Jesus? Amanhã de hoje eu desejo que Jesus se revele a cada um de nós, como Ele se revelou a Maria Madalena. Que Ele chegue a cada um de nós e fale o seu nome, como Ele falou para Maria Madalena. Que nós tenhamos essa mesma experiência que aquelas pessoas tiveram, que a gente experimente essa graça, essa compaixão, esse ouvir do nome, e que a gente compreenda a nossa missão e abrace essa missão e viva essa missão, em nome de Jesus. Nós vamos cantar e nós vamos orar, né? Chamar a turma para subir enquanto a gente ora. E nós vamos celebrar mais um pouco. E no final nós vamos orar, pedindo que o Senhor, que hoje não seja só mais uma Páscoa, mas que seja uma revelação de quem Ele é nas nossas vidas. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão especial da Tua ressurreição. Te louvamos, Deus, porque o Senhor não fez algo espetacular, mirabolante, com jornalistas, com câmeras, com pirotecnia, Deus, mas o Senhor fez algo tão singelo, mas tão significativo para todos nós. O Senhor se preocupou com Maria Madalena. Obrigado porque o Senhor se preocupa com cada um de nós. Obrigado porque o Senhor se preocupa com o nosso choro, com a nossa dor, com a nossa tristeza, com as nossas angústias. Obrigado porque o Senhor quer saber o que se passa nos nossos corações. Então, nessa manhã, Pai, nós entregamos tudo isso a Ti, nós entregamos quem nós somos, entregamos todos os nossos sentimentos, os bons e os ruins, e pedimos que o Senhor revele-se a nós, como o Senhor se revelou àquela mulher. Que o Senhor faça os nossos olhos se abrirem para verem quem Tu és. E que nós possamos em Ti descobrir quem nós somos. E receber de Ti essa missão maravilhosa que só o Senhor pode nos dar. Que em nome de Jesus nossa vida nunca mais seja a mesma. Que o Senhor possa renascer em nós, ressurgir em nós, ressuscitar em nós cada dia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos celebrar o Senhor.